sejam muito bem-vindos aqui no Congresso do Ciência da Bola, hoje que é o 6º dia, estou vendo já algumas pessoas chegando, acabaram de acordar, tomando um cafezinho e vindo aqui com a gente. Deixa eu dar um alô especial aí para quem já está aqui, ó. Carol Afonso, Carlos Aragão, Renato, Fabrício, a Ivana. Valeu, pessoal, obrigado, vocês que estão ao vivo e você que está vendo a reprise. Não esqueça de interagir, mandando seu comentário, se inscrevendo no canal e também curtindo a mesa de hoje, ok? Nós teremos aí uma mesa sobre genética, isso mesmo, genética no futebol, agradecendo o apoio especial dos patrocinadores e, em mais especial ainda, a DG Lab, onde nós vamos agora conhecer um pouco do trabalho da DG Lab sobre genética no futebol. Para isso, 3 feras, 3 especialistas na área estão aqui com a gente para nós conversarmos. Você também pode concorrer a um teste da DG Lab, um teste genético, tá bom? O sorteio que vai acontecer ao final do congresso, somente para quem está assistindo aqui esta mesa. Então, aqui do meu lado aqui, tem um QR Code, onde vocês podem aí ter acesso ao formulário para participar do sorteio e concorrer a um teste genético da DG Lab. Na descrição do vídeo tem um link também com mais informações a respeito, tá ok? Muito importante aí que vocês participem desse sorteio. Legal? Beleza, recados dados. Professor Dr. Cássio Mascarenhas, um excelente profissional de fisiologia, cientista do esporte. Tudo bem, Cássio? Bom dia, tudo bem? Um pouco frio aqui em Araraquara, mas tudo bem. E Ricardo Botura, também profissional, que é preparador físico, consultor em genética esportiva. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, João? Tudo bem? Cássio, Vanessa, bom dia para todo mundo. Eu já estou ao contrário, já estou passando calor aqui, já. Ah, é o contrário. Vanessa Gama Galasso, também é profissional da área da saúde, nutrigeneticista especializada em esporte. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem. E vocês, como estão? Tudo ótimo, muito obrigado pela participação de vocês. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite, viu? Legal, legal. E é a primeira vez de vocês aqui no Ciência da Bola, espero que não seja a última, que a gente possa conversar mais sobre genética em outros momentos também, que é um tema muito interessante. Legal, a dinâmica de hoje, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma pergunta, tá bom? E aí, para a gente ter uma ordem, vou colocar aqui no sentido anti-horário, vou começar com a Vanessa, depois o Ricardo, depois o Cássio. A Vanessa pode introduzir a resposta dessa primeira pergunta, mas o Cássio com o Ricardo, a qualquer momento, ele podem interagir, tá? E caso vocês quiserem, tá bom? A apresentação eu posso colocar aqui para ilustrar melhor para o público. Lembrando que a gente tem pessoas de diversas áreas que acompanham o Congresso, então vai ser muito interessante a gente conhecer, quem ainda não é da área da genética, conhecer um pouco mais. E aí eu coloquei aqui no rodapé, ó, já está rolando a pergunta aí abaixo, até para todos visualizarem, como é que a genética pode ser usada no futebol? A gente sabe a importância de vários testes genéticos para identificação de doenças, né, alguns perfis, mas especificamente para o esporte ou futebol. E por que ela se destaca de outras tecnologias que durante o congresso a gente já está conhecendo, vendo de outros profissionais, mas vamos destacar hoje a importância da genética. Vanessa, vamos começar com você. Bom, primeiro é importante a gente falar que a genética, né, apesar de ser um assunto que a gente tem falado mais atualmente, principalmente nessa área de teste genético e esportivo, principalmente, é uma área que já vem sendo estudada e falada já há algum tempo. Então, a gente tem resultados assim, muito bons e significativos. Eu, como nutrigeneticista, posso falar principalmente na área de nutrição clínica. A gente tem muitos resultados aplicando testes genéticos nutricionais. Por quê? Porque a gente consegue, de uma forma muito personalizada, identificar algumas questões e trabalhar em cima delas. Então, eu costumo dizer que os testes fazem com que a gente tenha acompanhamentos mais assertivos e mais diretos. A gente não perde ponto, não perde tempo, vai direto ao ponto. Então, quando a gente traz isso para o esporte, quando a gente traz isso para o futebol, a gente consegue também dar esse direcionamento, ou seja, você consegue melhorar desempenho, performance. Por quê? Porque você vai avaliar geneticamente aquele atleta, você vai ter informações sobre a genética dele, sobre o DNA dele,
predisposições que ele tenha e consegue, de uma forma prática, fazer com que aquilo seja modificado. A gente sabe hoje, por exemplo, que a genética, né? Porque a gente pode pensar assim, a genética é algo que você não muda, né? Porque você não muda DNA, mas a gente consegue, sabendo a genética, conhecendo a genética, mudar resultados, porque a gente consegue trabalhar aquilo, né, de uma forma que a gente chama de modulação genética, ou seja, eu tenho um conhecimento genético, eu consigo, com estratégias do dia a dia, sejam nutricionais, sejam ali na parte prática esportiva, fazer com que aquele atleta responda de maneira diferente, porque eu conheço agora o DNA dele, eu conheço o que existe por trás, né, atrás de todos os resultados que ele tem, e eu consigo, de alguma forma, melhorar aquilo indo direto ao ponto, sabendo como é que a genética dele é e como é que ele vai responder melhor. Então, isso de uma forma muito prática, e a gente tem resultados aí, a gente consegue resultados maravilhosos ao longo do tempo com a aplicação. Ricardo e o professor Cássio vão complementar agora, até com a questão mais esportiva. Bom, João, essa pergunta acho que é bastante pertinente, mas antes de responder, eu acho que uma coisa que tem que ficar bastante clara, assim, nenhum de nós três aqui é geneticista. Nós temos a Vanessa, que é nutricionista, o Cássio, fisiologista, e eu sou um preparador físico. Então, o entendimento da genética para a aplicação de um laudo genético não é tão necessário. O que a gente precisa entender é a genética mostra alguns pontos que a gente já utiliza no dia a dia. Ele vai mostrar, por exemplo, um ponto metabólico que eu tenho um maior potencial de desenvolvimento ou um menor potencial de desenvolvimento. Então, quando eu vou aplicar isso na prática, eu consigo efetivamente colocar na prática a individualidade biológica. Então, o que a gente entende de individualidade biológica hoje no treinamento, principalmente na questão do futebol? Eu vou pegar as avaliações, os testes iniciais dos atletas e vou colocar eles para treinar em cima daquilo, individualizando carga. Eu vou individualizar a intensidade, mas eu não estou individualizando o quanto cada um tem de potencial para desenvolver. Porque eu posso ter atleta, por exemplo, de uma mesma função, vamos pegar, por exemplo, duas zagueiras, por exemplo, que tenham uma mesma função dentro de campo e que eu vou treiná-las fisicamente para desempenhar aquela função. Mas uma delas pode ter um perfil genético que não se adeque ao tipo de treinamento que eu quero impor sobre elas. E ela acaba se machucando. Como nós temos dois problemas grandes no futebol: falta de tempo para treinar e lesão muscular que devia ser prevenida com o treinamento. Então, isso é uma forma bastante simples de introduzir a genética no dia a dia. Não vai mudar a vida do profissional, mas é uma ferramenta a mais que vai ampliar a mente dele sobre a individualidade biológica de cada atleta que ele tem ali. Isso vai fazer com que os atletas treinem muito mais de forma assertiva, diminuindo o tempo entre as adaptações necessárias que eu quero. Então, se eu quero que um atleta atinja ou que um determinado atleta, uma determinada função, tenha tal adaptação, eu sei dizer qual atleta vai ter essa adaptação num tempo menor, porque ele tem genótipos que são potencialmente melhores para atingir esse caminho. Então, se eu precisar fazer algumas adaptações específicas, é muito mais fácil de direcionar o treinamento. É isso, né, Cássio? Concorda? Mas o ponto importante é esse. Quando nós temos um laudo genético, né, e aí a Vanessa, né, e o Ricardo já mostraram bem isso, eu tenho exatamente quem é esse indivíduo. O laudo genético me mostra o que ele é, quem é esse atleta. E aí nós temos aí, compondo com isso, as avaliações cotidianas que já são muito comuns, né, de serem feitas no âmbito do futebol, que ficam a cargo aí, normalmente, do departamento de fisiologia, para as equipes mais bem estruturadas, ou para o preparador físico, também em algumas equipes. Esse laudo agora é um laudo fisiológico, um laudo da capacidade de trabalho, da capacidade funcional. Isso aqui me mostra como ele está. Então a genética me mostra quem ele é. E os testes físicos me mostram como ele está atualmente. Nós normalmente, né, e rotineiramente, viemos fazendo ao longo do tempo os testes e a individualização do processo de treino a partir dos resultados de testes físicos, que me mostram como ele está, a qual distância ele está dos objetivos, né, propostos pela comissão técnica, para que ele atinja as condições adequadas para aquela função que ele realiza. E aí é o que o Ricardo falou, a função
né, está determinada pela posição tática dele e pelo modelo de jogo do técnico. A partir daí, com a genética, ela vem determinar exatamente isso. Quem ele é e como ele está hoje. E onde ele pode chegar em função do seu perfil genotípico. E não mais estritamente nós pensarmos a função no campo. Mas, acima de tudo, com esse perfil genotípico, o que o treinamento busca? O treinamento busca evoluir com o fenótipo. Mas quando eu conheço o genótipo, a evolução fenotípica agora não fica pura e simplesmente pensada e relacionada na função tática. Mas agora eu tenho condições de pensar para os estímulos de treino a que cada um dos atletas responde melhor. E a partir daí, nós vamos evoluir com o fenótipo, conhecendo o genótipo. É a coisa mais adequada, é o melhor dos cenários. Por quê? Porque eu já não tenho mais uma busca, uma evolução fenotípica, mas a gente tem com isso uma evolução fenotípica a partir do conhecimento mais claro do genótipo. Então nós conseguimos individualizar o treino de verdade, encurtar o tempo para a construção das adaptações. Por quê? Porque quando você explora o potencial genético, você tem uma resposta mais exacerbada, uma resposta mais otimizada do organismo. E na medida em que os treinos são voltados para o aprimoramento, né, fenotípico de um genótipo que já se conhece, nós saímos mais do atleta com menos tempo de treino. Isso também tem uma coisa importantíssima. Isso garante também possibilidades de maior longevidade atlética para cada um dos jogadores. E isso é fundamental. Principalmente no Brasil, nós temos jogadores com tempo, né, de carreira curto demais, tá, para prolongar isso. Mas nós precisamos otimizar, qualificar o processo de treino, e nada mais adequado para esse fim do que o conhecimento do genótipo individual. Só complementando, João, como é que essa tecnologia ela se destaca das outras, tá? Primeiro ponto, digamos que ela é uma aquisição única. Você faz um teste genético no atleta e você nunca mais vai precisar fazer, porque como a Vanessa comentou, a genética não vai mudar. Você vai ter uma informação a mais para ser utilizada que você não precisa ficar comprando essa informação toda hora. Você não precisa ficar atualizando. É uma informação extremamente válida, porque com certeza você já deve ter visto algum treinador em algum momento, algum preparador físico, personal trainer que seja, mostrar para o atleta o resultado dele, que ele não está melhorando, que ele está se lesionando mais, dizendo assim, é genética, né? Tem uma genética que não é apropriada. Então, mas essa genética era uma desculpa. Agora, na verdade, é uma realidade. A gente vai mostrar para ele por que a genética dele vai funcionar, por que não vai funcionar. Por que o outro atleta está se desenvolvendo mais rápido do que eu? Por que ele se adapta mais rápido do que eu? Por que eu fico mais tempo com dor, por exemplo, quando eu treino? Por que depois de um jogo eu tenho muito mais fadiga do que o outro? Tudo isso é explicado pelos genótipos que a gente analisa aqui no nosso teste. Excelente. Deu para introduzir bem o tema e contextualizar o assunto de hoje, até para a gente apresentar como que esse teste é feito, quais alguns, né, genes, né, que são avaliados. Inclusive, vamos para essa segunda pergunta, e aí fica à vontade, se vocês quiserem que a gente mostre para o público ali a apresentação, como é que o teste genético com base no perfil dos atletas, né, os diferentes perfis, pode ser usado na tomada de decisão pela comissão técnica. Como exemplos, seria interessante, até para que a gente consiga visualizar melhor. E aí, na ordem, vamos para o Ricardo, dessa vez. Tá ótimo. Se você puder mostrar para a gente, por favor, a apresentação onde tem uma planilha de treinamento de Excel, vai ficar bem visual para quem está assistindo, tá? Para a gente poder mostrar na prática como que a gente pode utilizar essas informações e auxiliar a comissão técnica na tomada de decisão. Tá? Pode passar direto para o segundo slide, por favor. Isso, esse aí. Isso aqui é uma planilha, para que vocês estão em casa assistindo, que a gente tem de mais de 20 atletas de uma equipe feminina de futebol, e a gente tem um mapeamento de vários genes, são mais de 20 genes, se não me engano são 26, alguma coisa assim nesse nosso lado, e eles estão divididos em perfis diferentes. Então a gente tem 2 genes ali no primeiro perfil muscular, depois alguns no perfil de treinabilidade, outros de adaptação e um outro perfil mais para frente, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Passa para o próximo slide, por favor. Aqui a gente vai ver, de todas essas informações, a gente consegue analisar 2 pessoas, como eu comentei logo há pouco. 2 zagueiras
que tem o primeiro perfil muscular aqui, ó, diferente uma da outra. Se vocês olharem a planilha completa, sobe um pouquinho, por favor, abre um pouquinho para a gente conseguir ver os dois componentes. Isso. O próximo slide, por favor. Aí. Aqui você consegue ver, ó, temos dois marcadores genéticos ali, o gene da alfa-actina 3 e o gene do MCT1. Os dois estão compondo o que a gente chama de perfil muscular, que ele compõe uma análise de intensidade de treino. E se vocês perceberem, o perfil da zagueira 1 é completamente diferente do zagueira 2. A zagueira 1 ela tem dois genótipos que estão verdes, ou seja, eles são favoráveis ao desenvolvimento de um trabalho de alta intensidade. E a zagueira 2, ela tem os dois genes em laranjinha, que não são genes tão favoráveis para um trabalho de alta intensidade. Mas como eu comentei anteriormente, as duas são zagueiras. Então, sem essa informação aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é treinar a função. Então, como é que eu quero que os meus zagueiros atuem? Eu quero que eles trabalhem com bastante força, que eles tenham um trabalho de imposição física sobre o adversário. Então, vai ser um treinamento. E não vai ser um treinamento para a zagueira 1 e para a zagueira 2. Vai ser o mesmo treinamento para as duas. A individualização vai ser na carga, quando elas fazem os testes físicos e a gente identifica o potencial de cada uma. Porém, essa distinção que nós temos aqui, que nós estamos conseguindo ver, vai fazer muita diferença no trabalho, porque principalmente o primeiro gene aqui, a alfa-actina 3, é um gene estrutural que garante maior robustez à fibra muscular. O que significa isso? Ela vai se lesionar com mais dificuldade. Então, a zagueira 1, ela provavelmente vai se machucar menos na questão muscular. Nos treinos, no jogo, vai aguentar muito mais o treinamento de alta intensidade do que a zagueira 2, que vai acabar se machucando se tiver um treinamento equalitário entre as duas. Mais do que isso, vamos pensar na sessão de treino. Se elas forem fazer treinos com uma alta carga de metabolismo lático, por exemplo, elas vão precisar que esse lactato que é formado durante o exercício, esse H+, que é produzido durante o exercício, caia na corrente sanguínea e seja rapidamente compensado. A zagueira 1, ela tem um genótipo, que é o MCT1, do MCT1, que capta esse lactato, esse H+, mais rapidamente pela própria fibra muscular. Vai cair menos na corrente sanguínea. Isso faz com que ela se recupere mais rápido. Não só no treinamento, mas treinando isso no jogo também. Então, quando ela precisar, por exemplo, acompanhar um atacante, um lance, imagina que o outro time está tendo uma posse de bola muito grande, e você vai jogar contra um time que gosta de posse de bola e seu time vai ter que ficar constantemente correndo atrás. Essa zagueira provavelmente ela vai se recuperar mais rápido entre os pequenos tiros que ela vai ter que dar. A outra pode ser que ela se canse rapidamente. Então, em algum momento do jogo, talvez ela não consiga acompanhar o atacante. Então, são pequenas informações que a gente pode passar para a comissão técnica para ele consiga, jogo a jogo, identificar qual é o melhor perfil que ele tem dos atletas para compor o elenco. Por exemplo, para jogar em altitude, tem alguns marcadores que a gente consegue olhar e falar assim, olha, tal atleta pode ser que sofra mais em altitude. Então, qual seria a melhor estratégia para você montar o seu plantel ali do jogo, para você iniciar a partida? Quais seriam as melhores substituições para fazer? Isso eu estou falando baseado em 2 genes, tá? 2 genes aqui dos 20 e poucos que a gente tem de apenas um perfil. É muita informação que a gente pode aplicar na prática. Complementando, se a gente for olhar também o aspecto nutricional, né, e aí vamos entrar na questão nutricional, que também faz toda a diferença ali na performance, no resultado do atleta. Se a gente for ver, por exemplo, alguns marcadores genéticos relacionados à inflamação, à capacidade antioxidante, a questão de carboidratos, de gorduras, que a gente também consegue avaliar isso. Por exemplo, o professor Cássio estava falando da questão do envelhecimento, enfim, se a gente for pensar num atleta de alta performance, a gente sabe que ali a quantidade, por exemplo, de radicais livres formadas, né, durante treino, enfim, tudo que é produzido com o desempenho desse atleta, com a atuação desse atleta, a gente precisa de um sistema, de uma capacidade antioxidante muito boa e pelo menos que consiga, de alguma forma, eliminar esses radicais livres quando a gente pensa na questão do envelhecimento. Então, pessoas que têm uma dificuldade antioxidante são pessoas que, obviamente, vão ter uma questão de envelhecimento precoce, vão ter algo relacionado do tipo. Se a gente pensa num atleta, isso é importante. Se a gente pensa, por exemplo, no desempenho do atleta, no que ele vai, né, desempenhar em campo, num jogo, isso é importante. Por quê? Porque quando
quanto melhor a minha capacidade antioxidante, melhor é o meu desempenho. Quanto melhor, por exemplo, é a minha resposta inflamatória, quando eu também estou produzindo um exercício em alta intensidade, quando eu tenho treinos em alta intensidade, obviamente que existe um sistema ali inflamatório no meu corpo que é normal, que acontece. Quando eu estou numa atividade extenuante, eu tenho aquela resposta inflamatória natural do meu corpo. Se eu consigo, de alguma forma, ter essa informação prévia, e aí eu estou falando, por exemplo, de um teste genético me falar se uma pessoa, se um atleta tem uma capacidade antioxidante favorável ou não, se tem uma capacidade, uma resposta inflamatória maior ou não, eu consigo ter esse tipo de informação e trabalhar isso através de estratégia nutricional. Se ele tem uma predisposição para uma resposta inflamatória mais intensa, eu obviamente posso ter como resultado um desempenho menor dessa pessoa, eu posso interferir na imunidade dessa pessoa. Se ele tem uma capacidade antioxidante prejudicada geneticamente, eu posso interferir no desempenho, o treino dele pode interferir no desempenho e pode interferir também, a gente está falando aí até do tempo, né, de exercício desse atleta, o tempo que ele vai estar ali em campo atuando. Então, eu posso, de uma forma prática, em termos de nutrição, adaptar a dieta, eu posso adaptar a suplementação de forma assertiva, eu posso fazer com que essas respostas melhorem. Eu posso, por exemplo, saber se um atleta ele tem uma sensibilidade maior a carboidrato ou a gordura, por exemplo, eu posso adaptar o cardápio dele, a dieta dele da melhor forma. Isso é muito comum a gente ver na prática, por exemplo, né, quando a gente pensa em nutrição esportiva, e as nutricionistas trabalham muito bem isso, a gente trabalha bem a questão do carboidrato, né? A gente sabe que é necessário para um desempenho esportivo, você tem ali, às vezes, um percentual maior de carboidrato na dieta desse atleta. Se esse atleta geneticamente tem uma predisposição, uma sensibilidade maior a esse carboidrato, se tem uma predisposição até que a gente pode avaliar para uma resistência insulínica, um diabetes, se você não trabalha esse percentual de uma forma adequada e usa de forma generalizada, né, num percentual maior, num carboidrato de alto índice glicêmico, dependendo do horário que você usa isso, da quantidade, do percentual que você usa, você pode, ao invés de fazer com que ele tenha um bom desempenho, dar um tiro no pé. E aí atrapalhar o resultado desse atleta ou até mesmo aumentar a predisposição dele, quem sabe, uma resistência insulínica ou um diabetes. Então, você consegue também adaptar a dieta, esses macronutrientes, de forma muito mais assertiva. Então, assim, não tem como, né? Como o Ricardo já colocou, a gente tem informações valiosas na mão que a gente pode aplicar e conseguir, em termos assim, a longo prazo, futuro e até a pouco prazo, né? E a curto prazo, ter esse resultado mais assertivo, isso é fato. E um ponto aí importante, João Vitor, volta sobe ele um pouquinho o slide, por favor, com relação a isso. Tá ótimo. Com relação a essas duas atletas, do ponto de vista, por exemplo, do que nós estamos aqui, eu estou me concentrando aí na questão, né, das avaliações físicas, das avaliações funcionais. Quando você olha esses dois perfis, nós já temos uma suspeita aqui, né, de que a atleta 2, e o Ricardo explicou isso, estará menos propensa, né, aos treinos mais intensos, a musculatura dela vai reagir e vai se desgastar em cada um dos treinos de uma forma distinta da outra, da atleta 1, que está mais propensa, né, mais propícia, né, a musculatura dela para suportar essas intensidades maiores. Aí, olha que interessante isso. Bom, mas eu preciso que elas duas treinem força, por exemplo, porque isso também faz parte da função. Mas agora, como é que eu posso estruturar o treinamento de força? Se eu submeter as duas, algumas um perfil de carga de treino, individualizando as intensidades por conta dos testes físicos que foram feitos, mas ambas vão treinar força. Se eu treino com intensidade relativa igual, 70% de um RM, com determinado volume de treino, obviamente a atleta 2 terá o maior nível, por exemplo, de microlesão nesse treinamento de força. A recuperação dela, o time, o perfil, a curva de recuperação musculoesquelética dela, por conta de uma maior microlesão, também será um pouco diferente. Mas amanhã, todos estarão de novo treinando com o mesmo padrão coletivo e individualizado por posições. Então eu tenho agora
em times, em momentos diferentes da recuperação e da supercompensação de cada uma delas. E, obviamente, na sequência dos treinos, a atleta 2 está lá com uma condição um pouco mais desfavorável. Esse conhecimento de um diagnóstico, né, genético, de um perfil genético, me ajusta, por exemplo, me auxilia, por exemplo, a ajustar melhor essa carga. Talvez ela seja uma atleta que tenha que ser submetida a um volume menor para ter o nível de evolução de força que eu preciso que ela tenha. Tanto de força básica, quanto de força específica. E aí o fisiologista da equipe, o preparador físico, de posse dessas informações genéticas, e com esse entendimento, né, do impacto disso, por exemplo, sobre a capacidade de trabalho, de suportar a carga de treino de cada um dos atletas, pode, a partir daí, também construir. A gente faz isso. Nós pensamos em testes específicos para entender melhor o perfil de resposta individual a partir do que o teste genético me mostrou. Então, eu vou lá e faço um teste para ver a capacidade de suportar a carga de treino de força. Um teste para ver o nível de recuperação de cada uma delas, 24, 36, 48 horas pós-treino mais intenso. Isso que garante agora uma nova individualização, processo da progressão e da individualização da carga de treino, da distribuição da carga de treino de cada uma dentro do microciclo. Cada microciclo passa a ter uma distribuição da carga e uma progressão de forma absolutamente individualizada por aquilo que o laudo genético me traz e pelo conjunto de suspeitas, né, que isso levanta. E aí nós fazemos testes específicos para entender mais essa genética e, a partir daí, mudar a distribuição da carga ao longo da semana para garantir, num período de 1 mês, 2 meses, um melhor nível de evolução funcional de cada uma das atletas. De novo, a gente percebe aí, né, um upgrade, né, e uma qualificação que o laudo genético me permite no processo de treino de maneira absolutamente individualizada. Vamos passar para a próxima questão. E aí, vocês querem manter aqui na apresentação, que é sobre como todo esse conhecimento que vocês apresentaram na parte genética, quais são as diferenças percebidas no dia a dia, na prática, no treino, em jogos. Vocês citaram alguns exemplos de perfis, né, de posição, mas diretamente mesmo lá no dia a dia, para quem trabalha no campo, como que consegue perceber essa diferença. Aqui do meu lado, do lado da Vanessa, na verdade, né, aqui abaixo, tem um QR Code onde vocês podem participar de um sorteio, e aí no final do evento, lá no perfil do Instagram da DG Lab, o vencedor vai ser divulgado no perfil do Instagram. E qual que é o prêmio? É um teste genético da DG Lab para identificar aí o perfil, ou pode ser para você mesmo, ou de repente aí para você que é treinador, treinadora, queira aplicar o teste em algum dos seus atletas, tá bom? E no link aqui abaixo também, aqui na descrição, depois vocês dão uma olhadinha, tem um cupom especial de até 40% de desconto para quem estiver assistindo aqui o congresso para realizar testes aí na sua equipe, teste genético com seus atletas, tá bom? É um trabalho muito legal da DG Lab, a importância, a gente está vendo hoje aqui que é fundamental, e eu estou gostando bastante, confesso que não conhecia a fundo, eu tinha ouvido falar sobre o ACTN3, mas agora entendendo um pouco a importância de como esse teste pode ser executado e os benefícios que traz ali para o dia a dia, porque é fundamental, principalmente se a gente pensar em performance, né? Se a gente conseguir predizer potenciais riscos de lesão de acordo aí com o perfil do atleta, isso já auxilia bastante, porque imagina só no alto nível você perde um atleta durante vários meses, isso aí é um custo e tanto, né? Um reforço, às vezes, uma contratação que é feita para a equipe e aquele atleta é lesionado, talvez por falta aí de uma observação mais profunda, tá? Então, recados dados, QR Code aqui, DG Lab, teste, sorteio, vai acontecer no final do congresso. Olha, as diferenças que já podem ser notadas no dia a dia, elas vão aí, né? É uma diversidade, uma infinidade delas. Algumas delas, por exemplo, na medida que eu tenho esse teste genético, eu posso, né, e tenho essas suspeitas em relação às possibilidades, né, da musculatura, de suportar carga de treino, eu posso também começar a partir daí, e no dia a dia, individualizar alguns testes para entender, por exemplo, o time de recuperação a um treinamento de força, e conseguir distribuir
melhor, né, os volumes e também a sequência do treinamento de força para cada um das atletas. Olha, para essa atleta aqui, 3 dias, uma semana com cargas, né, ou com intensidades mais altas, principalmente com alto nível de solicitação musculoesquelética, para essa atleta aqui não dá. Então essa já é uma diferença real, prática, percebida. Um outro ponto é, em função do que nós entendemos aí do lado genético, alguns genes vão mostrar, por exemplo, o quanto ela responde para treinamento aeróbico, qual é a capacidade aeróbica da atleta, qual é a capacidade anaeróbica. A Vanessa mostrou aí qual é o nível, né, por exemplo, de capacidade antioxidante. Tudo isso, esse nível de informação, como cada um responde, por exemplo, a um treino mais intenso, um nível maior de estresse oxidativo, uma resposta inflamatória aguda maior, um nível maior de microlesão. E, portanto, isso determina o time da recuperação individual. E aí nós começamos a ajustar o volume e a intensidade do treino. Quer dizer, a carga no dia a dia, olha, para aquele atleta ali já deu. O que já fizemos aqui hoje, nesse treino técnico, tático, para ele já deu, tá ótimo, é o limite dele. Então nós já começamos de novo a garantir essa individualização e mostrar as diferenças aí no dia a dia de treino. E um ponto interessante, a gente até conversava sobre isso num outro momento aqui, né, nos nossos bate-papos. Amanhã você até deu um exemplo aqui, ó, até na contratação de um atleta. Aí você vai contratar um atleta, você precisa, vou usar o exemplo do zagueiro que nós estávamos aí. Eu preciso de uma zagueira com um perfil tal, para fazer tal função. E aí a gente tem um teste genético que mostra que, olha, não dá, né? Não tem perfil genético para esse tipo de função. Mas é uma grande jogadora, ou é um grande jogador. Mas o teste genético mostra que para aquilo que o técnico quer dentro do modelo de jogo, olha, não é esse. Por quê? Mas se a gente treinar adequadamente isso, não, ele não vai ter o mesmo nível de resposta. Por quê? Eu não vou conseguir construir nele um perfil fenotípico do jeito que nós idealizamos, porque o genótipo dele não me permite esse perfil fenotípico. Então não é esse atleta que nós contratamos. Nós entendemos que no futuro próximo, antes dos testes médicos que os atletas fazem para fechar um contrato, vem um laudo genético para mostrar o quanto ele pode evoluir num aspecto que é o mais interessante, o mais oportuno dentro do modelo de jogo técnico, né? Então esse é um outro ponto interessante. E dentro do dia a dia de treino, como cada um vai responder a cada estilo de treino. Um treino mais anaeróbio, um treino aeróbio, um treino de velocidade, um treino de potência, treinamento de força. Com o laudo genético no dia a dia, nós temos como entender a evolução e, a partir daí, obviamente, direcionar os estímulos de treino para aquilo que ele responde melhor e, a partir daí, ajustar as funções táticas dos atletas contra, né, dessa realidade funcional dele e daquilo que eu tenho melhor condição de explorar nele. É porque até mesmo isso vai determinar uma menor distribuição do treino como um todo e uma evolução atlética. Vamos pensar no seguinte, complementando o que o Cássio comentou sobre a questão de contratação, por exemplo, você poder contratar alguém que tem o perfil que você quer. A gente pode até mais além pensando no dia a dia. A gente tem um grande problema no futebol brasileiro, talvez até mundial, que é a questão de calendário. A gente fala, tem muitos jogos, muitas competições, eu não consigo treinar. E com isso você acaba tendo que fazer pequenas alterações nos seus times. A gente não tem, às vezes, elenco completo, 2, 3 times para participar de 2, 3 competições. Então, constantemente, por acúmulo de cartão, por alguma outro tipo de lesão, ou até por descanso, você precisa trocar jogador. E às vezes o jogador precisa fazer mais de uma função. E esse mais de uma função, às vezes, vai muito mais do feeling do treinador, e falar, eu gosto do fulano de tal, porque eu acho que ele marca bem, então eu vou colocar ele para fazer determinada função. E aí você pode se preparar, se antecipar a esses processos, verificando, olha, eu preciso de 5, 6 jogadores que sejam polivalentes. Eu preciso de um lateral que também faça uma volância, eu preciso de um volante que faça a função de zagueiro, preciso de um zagueiro que faça o papel de lateral, que são características físicas, metabólicas, capacidades físicas treináveis um pouco diferentes. Então eles precisam estar prontos para quando você precisar disso. Você consegue predizer isso antes, tá? Verificar aquilo que você quer dentro do seu esquema de jogo, pensando num ano total, e você já começar a treinar esses atletas para fazer isso. Ah, legal, mas eu já faço isso. Ok, mas você sabe se esse atleta tem a característica para fazer aquele treinamento? Ou simplesmente você está colocando uma carga extra que pode levar à lesão dele?
ou pode fazer com que ele não desempenhe bem aquela função e acabe perdendo até as características que ele tem da primeira. O que a gente pode trazer de informação para o dia a dia? Olha, eu preciso de um jogador que seja um polivalente, um zagueiro que faça lateral. Ok, como esse lateral vai trabalhar? Você vai jogar num 3-5-2, você vai jogar num 4-4-2, o quanto que ele vai precisar avançar, quem vai cobrir ele, qual é a característica de jogo que ele vai ter que fazer. Eu quero que ele faça determinada função. Ok, para fazer essa função, ele precisa ter as capacidades físicas treináveis daquela função. Eu vou olhar o lado genético dele e falo, não dá tempo de adaptar. As adaptações dele para esses tipos de capacidades são muito longas, ou seja, é uma quantidade de treino muito grande para gerar a adaptação que você quer. Nós, no nosso calendário, não temos tempo para treinar. Esse atleta não dá para fazer essa função. Então, eu vou te elencar aqui 3, 4 atletas que conseguem fazer essa função, porque eu consigo treiná-los. Dentro do tempo de treino que a gente tem, eu sei que eles se adaptam rapidamente a outras características. Isso é uma informação a mais que a gente consegue colocar no dia a dia, além, como eu comentei na planilha, diversas outras. Não é um teste que você vai fazer, olhar para ele no primeiro dia, olhou e falou, legal, agora eu já conheço meus atletas. Não, é algo que você vai usar todo dia para qualquer tomada de decisão. Você pode fazer isso jogo a jogo. Eu vou ter um jogo semana que vem contra o time A. O time A joga de tal forma, eu vou treinar meu time para jogar de uma outra forma aqui. Quais são os melhores jogadores para desempenhar tais funções que eu quero? Esse. Não é por acaso que a gente vê grandes times na Europa fazendo alterações de jogadores constantes e você olha e fala, esse treinador é louco. Como é que ele colocou tal jogador para fazer tal função? O outro fulano está no banco, ele é bem melhor do que ele. Porque muito provavelmente ele sabe que para fazer determinada função, ele precisa de características físicas específicas e que talvez o outro jogador não tenha. Tá? Então, como existe uma certa evolução a mais para a introdução de informações científicas fora do futebol brasileiro, talvez essas informações já estejam sendo bem melhor trabalhadas lá do que aqui. Só o seguinte, é interessante para o pessoal que é o treinamento esportivo aqui está nos ouvindo, o que o Ricardo está dizendo mostra que quando a gente tem o lado genético, nós entendemos o nível, só para introduzir o conceito para a turma, que é a treinabilidade. O quanto nós conseguimos, com os estímulos de treino, promover evolução, promover adaptações no organismo. Isso é o conceito de treinabilidade. Com a genética, eu entendo a treinabilidade, o quanto ele é treinável, o quanto ele é suscetível à evolução. Isso, em termos de calendário, né, do esporte, no futebol, nós temos um problema no calendário, isso garante que o encurtamento do tempo reduz o tempo nosso aí de treinamento, encurta o caminho, né, para poder atingir o que nós queremos. Então, isso é muito interessante. Eu acho que, assim, uma maneira muito simples da gente resumir a questão genética, enfim, né, dos testes genéticos, é justamente o que a gente vê na prática. Por exemplo, às vezes, 2 pessoas, 3, muitas pessoas seguem a mesma dieta e não funciona para todo mundo. Funciona para um, não funciona para outro. Mesma dieta. Às vezes você faz um treino, funciona para um, não funciona para o outro, é o mesmo treino. Não mudou em nada, né? O ambiente não mudou, as condições não mudaram, mas o resultado é diferente. Por que é diferente? Porque nós somos diferentes, nós somos seres únicos, né? A gente tem uma genética que faz com que, né, só existe um João Vitor no mundo, só existe um Cássio, um Ricardo e uma Vanessa. Então a gente não pode esperar que a mesma dieta, que o mesmo treino funcione para todo mundo, se nós somos diferentes. Então, essa é uma lógica, é nessa lógica que vai a aplicabilidade da genética no esporte, na nutrição, seja onde for. É você entender que nós somos seres únicos, então a gente não pode responder da mesma forma. Como eu estava colocando, né, em relação ao aspecto nutricional, isso a gente vê muito em dieta, né? Eu, como nutricionista, eu posso falar, todo mundo quer fazer a mesma dieta, todo mundo quer fazer a dieta da moda, todo mundo quer seguir alguma coisa e que não funciona para todo mundo, funciona para um ou para outro. E a resposta está na genética, né? E o que o professor Cássio e o Ricardo estavam colocando é exatamente isso, né? Um treino, ele não pode funcionar para todo mundo, o resultado não pode ser igual. A gente pode só voltar rapidinho, João, na apresentação, só nos slides? Passar um pouquinho? Posso só fazer um adendo no que você falou, Vanessa? Claro, enquanto ele coloca aí. Só um adendo. Acho que além dessa questão de que a genética de cada um é diferente, que não respondemos de forma diferente, o teste genético traz a informação de onde somos diferentes. Então, por que aquele treino não está dando certo para mim e deu para o outro? Então, a gente consegue explicar de fato
aquilo que a gente já sabia. Somos diferentes, o treino não pode ser igual para todo mundo. Mas por que eu respondo diferente daquele fulano ali? Por causa disso, por causa da sua genética, é esse gene aqui que faz essa diferença para você, ou é essa combinação de genes que faz essa diferença para você. Perfeito. Pode passar um pouquinho mais para baixo o slide, né? E aí, aqui a gente chega, por exemplo, pode baixar um pouco mais para frente, o próximo. Aí, só para ficar um pouco mais assim evidenciado o que eu estava falando em termos de questões nutricionais, que a gente também pode aplicar no esporte, melhorar rendimento, melhorar performance. Existem alguns genes que estão relacionados a isso que você vê nesse teste genético esportivo, né? Por exemplo, quando a gente pensa na capacidade de inflamação, eu consigo avaliar, como eu disse, se esse atleta tem uma capacidade, uma resposta inflamatória, uma predisposição para uma resposta inflamatória ou não. E com isso eu consigo, em termos de suplementação e dieta, e melhorar essa resposta. E com isso ter um resultado melhor nele. Pode passar? Eu consigo avaliar sistema antioxidante, você tem genes relacionados, então eu consigo melhorar a resposta antioxidante através de suplementação. Ora, se uma pessoa tem uma capacidade antioxidante inferior, um pouco menor, ou tem algum problema ali nesse aspecto, eu consigo melhorar isso com suplementação. E aí vem um ponto também importante, que é eu conseguir selecionar qual é o suplemento exato específico que eu preciso e que eu posso usar. Isso diminui custo, isso diminui tempo de tratamento, por exemplo, né? Eu vou ter uma resposta mais rápida. Se eu sei que uma pessoa, por exemplo, precisa, vou botar aqui um exemplo, ela tem uma capacidade antioxidante pior, eu vou trabalhar um antioxidante, vou trabalhar uma vitamina C. Eu posso trabalhar com essa pessoa, ao passo que outras vezes não há necessidade de eu trabalhar um suplemento nesse aspecto. Não numa dosagem tão grande, não numa dosagem maior. E aí eu estou falando também em questões de dosagem. Então eu consigo diminuir custos, eu consigo ter um resultado melhor desse atleta. Pode passar? Aqui a gente fala também de relógio biológico. Geneticamente, eu posso avaliar a resposta dele em termos de relógio biológico, como o meu organismo vai responder, dependendo do período do dia, se manhã, se tarde, se noite, se aquela pessoa rende melhor no período diurno, se período noturno, se ela tem alguma desregulação em relação a isso, também vai interferir no desempenho e pode descer. E eu tenho a questão também em relação a carboidratos, gorduras e metabolismo. Eu consigo avaliar se aquela pessoa precisa diminuir ou não a quantidade de carboidrato que utiliza, dependendo da sensibilidade dela, em relação a gorduras também, em relação ao aspecto metabólico, se ela tem uma dificuldade em relação a isso, que faz com que ela tenha, por exemplo, uma predisposição para acúmulo de gordura, para obesidade. Quer dizer, para um atleta, isso também é fundamental em termos de dieta, em termos de acompanhamento. Então, isso são apenas alguns aspectos que eu consigo avaliar num teste genético do ponto de vista nutricional, que eu também vou interferir na performance e no desempenho desse atleta. Pode finalizar. Não sei se o Cássio vai usar a apresentação. Não, uma coisa interessante para o pessoal que está aí também entender, quando a Vanessa falou do relógio biológico, genes que identificam os momentos do dia, por exemplo, que ele tem melhor possibilidade de rendimento. De novo, lembra que a gente falou, já anteriormente, eu, Ricardo, a própria questão, de novo, da distribuição das cargas de treino e das ondas de carga dentro do microciclo. Os dias mais intensos, os menos intensos, para cada um deles, em função do perfil de recuperação e dos vários genes e da combinação de genes. Mas quando a gente olha para o relógio biológico, nós podemos também ver, para alguns atletas, o período da manhã, o período da tarde. Então, nós conseguimos também fazer ajuste dessa distribuição, principalmente quando falam em treinos mais isolados, alguns treinamentos físicos. Isso também é importantíssimo. Não é porque ele rende mais à tarde, o momento dele melhor é à tarde. E aí eu estou com os treinamentos mais intensos para ele de manhã. Ele não vai ter o mesmo nível de resposta no médio prazo. Então, isso também é interessantíssimo. Excelente. Creio aí que está ficando bem claro, bem didático também, o quanto que a genética é importante e quais, os perfis, quais são os genes, o que pode ser avaliado.
E para a gente caminhar para o final desse papo, dessa mesa, essa pergunta que está aqui abaixo, que é sobre como fazer com que profissionais que atualmente estão trabalhando com esporte, estão no futebol, isso independe se é da área da saúde, pode ser da área técnica também, treinadores, até dirigentes, como que eles podem entender a importância da genética para aplicar no dia a dia. Que nós, profissionais que estudamos a ciência, né, que a gente está buscando evoluir dentro do esporte, a gente sabe da importância, claro que quem está mais próximo, como fisiologistas, médicos, cientistas e até pessoas da genética, conseguem entender um pouco mais. Porém, esses outros profissionais precisam compreender. Então, esse papo que nós estamos aqui, esse congresso, busca justamente levar conhecimentos novos para outros profissionais que apliquem isso no dia a dia. Como que, na visão de vocês, é possível fazer esse link, fazer com que outros profissionais vejam o benefício da genética, vejam que é um investimento, que vale a pena fazer o teste, vale a pena averiguar, identificar, para trazer benefícios não só para a equipe, mas também para a carreira do atleta ou da atleta. E aí, como todos três já responderam em ordem, vamos retomar novamente aqui o círculo, aí eu jogo para a Vanessa. Pode ser, Vanessa? Pode ser. Eu costumo dizer para as nutricionistas que a gente só consegue, de fato, entender alguma coisa quando a gente faz, a gente usa, experimenta, né? Então, eu acho que um primeiro passo, o primeiro caminho, quando eu penso num profissional, né, ou alguém da área que pensa em utilizar ou trabalhar com essa questão, eu acho que o primeiro passo para você conhecer é você, de fato, experimentar. Por quê? Porque quando você faz, você percebe resultados em você e o conhecimento que você tem, o quanto que você pode aplicar aquilo na prática e mudar, né, a sua vida, você consegue entender muita coisa até do que a gente está falando. Quando a gente experimenta e quando a gente vê o resultado na gente, a gente consegue transmitir aquilo com muito mais segurança, com muito mais facilidade, né? Com muito mais certeza do que a gente está falando. Então, esse é um primeiro passo. Eu acho que à medida em que você faz um teste desse e começa a aplicar no seu dia a dia, seja com atletas, seja com cliente, seja da maneira que for, você consegue também, com o tempo, ir assimilando e entendendo melhor. Nada melhor do que a prática para que você consiga ter domínio sobre alguma coisa. Então, à medida que você aplica, você consegue, de fato, entender melhor essa questão. Agora, quando a gente pensa também em termos de capacitação, isso está disponível hoje. Ainda bem que a gente tem esse conhecimento aí disponível a todos. A gente tem um vasto, já aí bastante coisa em termos de literatura científica, em termos de prática clínica, tem profissionais que já aplicam de certa forma, então isso já é uma realidade. Então a gente tem fácil acesso a isso hoje em dia, a gente tem cursos, a gente tem treinamentos, a gente tem capacitações, então isso é possível, muito mais do que há um certo tempo atrás. E para que você utilize e aplique isso na prática atualmente, basta que você seja um profissional de saúde e que você esteja disposto a aplicar, a conhecer. Você não precisa, por exemplo, para trabalhar com teste genético nutricional, aplicar num atleta, aplicar numa pessoa, você não precisa ter vamos dizer assim, um reconhecimento, ou você precisa ter uma autorização, ou você precisa ser geneticista, absolutamente. Você precisa, lógico, ter o mínimo de conhecimento para que você consiga pôr aquilo em prática. Mas, como eu disse, isso está hoje disponível. Então, é fácil, é uma coisa simples de você aplicar no dia a dia. Basta você querer inserir isso na sua rotina, seja com seu atleta, seja com seu cliente, da maneira que for. Ricardo e Cássio podem complementar. João, vou pedir para você colocar na apresentação aquele slide que fala sobre os 4 perfis, por favor. E enquanto você vai colocando, esse aí, põe logo no primeiro ali, por favor, no perfil muscular, isso. O que eu, como consultor de genética na parte de preparação física, explico para toda pessoa que eu dou uma mentoria
sobre o quanto ele precisa aprender de genética. Você deve ter passado pelo ensino médio, ensino fundamental ali, assim como eu, e deve ter tido aquela aula que falava sobre a cor do olho, ser azão, azão, azinho, 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 lembra? Azão, azão, azinho, azinho e azão, azinho, lembra? É isso que a gente precisa saber de genética. Só. É saber que ele tem uma influência de uma parte dos nossos genes vem do meu pai, outra vem da minha mãe, e aí junta essas duas informações em 2 genótipos. E aí nós temos essas variações nesses genótipos. Ponto. É isso que eu preciso saber de genética. É isso que a gente avalia. Os genótipos. Então, eu vou pegar um gene que produz uma determinada proteína e eu vou olhar esse genótipo para saber qual é a característica dessa proteína. Se ela é uma proteína que ela é boa, se ela é produzida, porque como no caso da fructina 3, por exemplo, eu sou um caso desses, eu não produzo a factina 3. Eu tenho um genótipo que eu não produzo. Então, eu tenho o gene, mas eu não produzo a proteína. Então, eu simplesmente vou entender como essa proteína vai ser estruturada. Se ela vai ser uma potencial, se ela tem um potencial mais rápido, se ela tem uma reação enzimática mais favorecida ou não. Só isso. O resto não vai mudar em absolutamente nada o meu treino. Simplesmente vai me ajudar a entender o treino. Então, por exemplo, aqui nós temos os 4 perfis do lado da Degelado. O primeiro perfil muscular que eu já falei ali atrás, ele identifica capacidade de gerenciar intensidade de treino. Então eu vou conseguir olhar para meus atletas e entender por que quando eu dava treino mais intenso para um, ele se machucava mais, ele se lesionava e o outro não. Por que ele ficava mais cansado entre treinos, por exemplo? Por que depois do jogo ele precisava de mais tempo de recuperação? Tudo isso eu consigo explicar aqui no perfil muscular. Passa para o próximo perfil, por favor. Perfil de treino, só para baixo, acho que ele já passa. Perfil de treinabilidade. Eu não vou te passar todos os genes aqui, mas só para que vocês entendam o que é um perfil de treinabilidade. Como é que eu vou utilizar isso na prática? Sabe quando a gente pega o nosso treino, quando a gente prescreve um treino, eu sei exatamente qual é o ponto metabólico que eu quero atingir. Então, qual é o tipo de fibra que eu quero colocar, qual o metabolismo que eu vou colocar como predominante naquele treino, e aí eu vou ter todo o gerenciamento de intervalos, de carga e de séries, por exemplo, seja num treino de força, seja dentro do trabalho específico no campo. Eu tenho atletas, por exemplo, quando eu vou fazer um trabalho de tiros curtos, que quando eu chego no final deles, tá muito mais cansado do que o outro. Mas todo mundo tem que voltar no mesmo tempo. Pô, dá 3, 4 tiros, um deles não consegue mais voltar. É chinelinho, não quer dar o máximo, tá se poupando. Aqui eu consigo explicar por que ele não consegue voltar. Por que eu posso separar os atletas com base no perfil de treinabilidade, para colocar esses aqui, para ter o mesmo desempenho no treino, para fazer o mesmo número de rodagem, número de séries, eles vão ter que ter um intervalo maior, porque eles precisam descansar mais. Porque tem uma característica aqui voltada com todo o sistema renina-angiotensina que me ajuda a explicar isso. Vamos passar para o próximo treino, para o próximo perfil. Você vai ver que a coisa vai sendo complementar. Eu tenho um perfil muscular que me determina a intensidade de treino, um perfil de treinabilidade que me ajusta a sessão do treino, mas de nada adianta se eu não souber qual a adaptação que eu quero, porque a adaptação ela vem da somatória de treinos. Então, se os treinos estão em desacordo, a minha adaptação não vai ser adequada. Se eu consigo identificar a intensidade de treino de cada atleta, como eles devem treinar em cada sessão, eu consigo predizer a adaptação que ele vai ter. Porém, existem alguns genes que estão favorecendo ou não favorecendo as adaptações de forma mais rápida. Isso significa que eu tenho alguns atletas que vão ter que fazer mais vezes a mesma sessão de treino para gerar uma adaptação. E que vão ter que ficar, por exemplo, no período entre jogos, no período de férias, por exemplo, com maior concentração, com maior controle, para que ele não fique tanto tempo sem treinar, porque ele vai perder mais rápido. E quando ele voltar, ele vai demorar muito tempo para recuperar. As coisas vão se somando. E aí tem um último perfil aqui, que é o genético complementar. O que é genético complementar? O trabalho da preparação física não é um trabalho individual, é um trabalho multidisciplinar. A gente conversa com a parte de nutrição, a gente conversa com a parte de medicina esportiva e a gente conversa com a parte da fisioterapia. Nós temos 2 eixos aqui no genético complementar. Um eixo inicial desse do sódio, do GPX, do MP3, que a gente conversa com a nutrição, e um outro eixo que está relacionado com o desgaste tecidual, por exemplo, principalmente de tecidos moles, que a gente pode tracionar isso rapidamente com o pessoal da fisioterapia para levar uma gestão melhor de como os atletas se sentem pós-treino, pós-jogo, sempre que eles tiverem qualquer tipo de desconforto. Tem alguns atletas que têm um reparo tecidual mais lento do que outros. Talvez eles tenham que ter um olhar mais acurado assim que tiver qualquer sintoma que possa induzir alguma lesão futura. Então isso é um trabalho que eu falei para vocês que é diário.
É um controle diário. Assim que vocês controlam a carga de treino, como controla o sistema de jogo, como controla o adversário, como controla tudo, a genética vai controlar todos esses aspectos como informação a mais muito valiosa, porque vai economizar tempo de treinamento e tirar os seus atletas do DM durante a sessão do período de treinamento, a temporada inteira de treinamento. Muito bom. Deixa eu aproveitar então e a gente já responde essa questão e já faz uma amarração final aqui. Vitor, pode passar para frente, por favor? Como é que ele aplica isso tudo com esse conjunto de conhecimento? Então, pode ir. Por favor. Pode ir. Aí. Então, o que tem que ser entendido e compreendido do ponto de vista de genética é muito claro, né? O que o Ricardo falou. Nada. Não precisa compreender nada. Ele tem que entender a repercussão disso, né, no dia a dia dele, de encaminhamento de condução dos processos de treino. Então, quando nós temos os atletas, recebemos no início de uma temporada, ao longo da temporada, nós temos os testes que são convencionalmente feitos, né, que é o que eu falei, né, os testes físicos, como o todo, eles mostram o perfil fenotípico, como ele está agora, e o genótipo, quem ele é. E a partir daí, né, eu vou buscar, a partir desse genótipo, construir o melhor fenótipo que esse genótipo me permite. Então, como é que a gente vai aplicar isso no dia a dia? Pode colocar o próximo, por favor. Olha aí, ó. De posse do laudo genético, de posse do laudo fisiológico, dos dados dos testes físicos, o que nós temos agora, a comissão técnica como um todo, conhecer esse atleta, exatamente o que ele é, o que ele tem de treinabilidade, a capacidade de recuperação dele como um todo, o perfil muscular, o perfil de resposta aos vários perfis, aos vários estímulos de treino, a cada uma das capacidades motoras. O que nós temos agora? Qual é o papel da comissão técnica? Como é que ela aplica isso tudo? Agora começa a tomar um conjunto de decisões para quais testes físicos vão me informar mais sobre algumas características, algumas particularidades do perfil genético desse atleta. Então nós começamos a partir daí também a ter dentro do portfólio de teste físico alguns que vão ser aplicados especificamente para aquele perfil genético que se apresentou para mim. E a partir do momento que eu componho esses dois laudos, cabe à comissão técnica agora pensar o quê? Como deve ser o processo de treino para desenvolvimento das capacidades motoras, condicionantes de cada um deles, as básicas e as específicas. Então agora eu começo a tomar as decisões do treinamento de força, o desenvolvimento da força básica, das forças específicas do jogo. Esse é o conhecimento que a comissão técnica precisa ter. A genética já trouxe tudo muito bem discriminado. Agora, o conhecimento que eu preciso é esse. De posse dessas informações, como eu conduzo o treinamento de força básica, o treinamento de força rápida de aceleração, o treinamento de força rápida de salto para cada uma das posições e cada um dos atletas. Como é que eu vou compor isso tudo com o treinamento técnico? Como é que eu vou estruturar ao longo da semana a onda das cargas de treino dentro do microciclo? E aí como é que eu faço o treino de capacidade aeróbica básica? O treino de resistências específicas do jogo, resistência de força rápida de aceleração. Tudo isso é o conhecimento que ele precisa. É o conhecimento da área dele, da área técnica. Não é o conhecimento da genética que está sendo exigido dele. O perfil genético e a função tática. Então agora o treinador, de posse dessas informações e do momento atual desse atleta, por conta do perfil fisiológico, dos dados, dos testes físicos, ele começa a fazer os ajustes do modelo de jogo dele e fazer as adequações do perfil de cada um, daquilo que ele tem de melhor, começa a fazer as adequações para poder usar o atleta efetivamente que ele tem melhor condição de produzir desempenho e de ter um desempenho mais constante, sem grande oscilação. O conhecimento da genética, a exploração do perfil genético permite isso. Um desempenho mais estável, mais constante, no nível de excelência, que só se atinge quando você explora aquilo que ele tem de melhor. Então o treino passa também, do ponto de vista técnico, a ser reorientado para esse caminho. E aí a progressão e a distribuição ao longo da semana, dos mesociclos, dos períodos do dia, como vai ser a progressão e a distribuição desse conjunto de cargas de treino, para o treinamento físico, para o treinamento técnico e para o treinamento tático. Com esses dois conjuntos de informações, quem ele é e como ele está, no dia a dia as coisas começam a mudar em função disso, mas é importante autorizar. Não é de genética que o treinador tem que entender, que é a equipe técnica como um todo. É cada
um daquilo que é da sua alçada, do treinamento físico, do treinamento técnico. Se ele não tiver esses conhecimentos, obviamente ele não, eu não sei o que é a força básica, não o que é a força específica. As resistências básicas específicas, a agilidade, a flexibilidade básica específica. Eu não sei exatamente quais os melhores métodos, meios, exercícios para cada uma delas. Aí não adianta a genética. Não é de genética que ele tem que entender, é do processo de tempo. Para poder explorar aquilo que o laudo genético traz absolutamente mastigado para ele. Só complementando, para ter um desenho geral do que o Carlos comentou, é mais ou menos assim. O treinamento hoje funciona da seguinte forma: a gente prescreve o treinamento para o grupo e nós temos aqueles atletas que são mais responsivos e menos responsivos. Aqueles que são mais responsivos, no final, vão ter um desempenho melhor do que aqueles que são menos responsíveis. Qual é a diferença de você ter a aplicação do teste genético? Geralmente, essa não responsividade se dá por causa de algum fator genético que é desconhecido. Quando você tem o laudo de todos os atletas, você para de dar o treinamento chutando quem vai ser responsivo, não responsivo, e começa a trabalhar a responsabilidade de cada um, a responsividade de cada um. Então, todos os atletas vão evoluir. Essa que é a grande diferença. Você para de ter atleta que não está evoluindo ou está se machucando e todo mundo evolui dentro dos seus próprios potenciais. E aí você tem atletas bem preparados fisicamente para atingir o desempenho no jogo, que é o objetivo final da equipe no contexto completo do futebol. Né? Excelente, excelente mesmo, muito bom. Uma hora aqui entendendo sobre genética, eu gostei bastante. Fiquei até curioso, talvez eu acho que vou fazer esse teste aí também, viu? Aproveitar aqui que tem um sorteio, aproveitar o desconto também, caso eu não ganhar no sorteio, o desconto da DG Lab aí de 40%. Então você também que gostou desse papo, mas eu não estou atuando no esporte, mas eu trabalho no esporte, ótimo. Quem sabe aplicar nos seus atletas, nas suas atletas, para entender um pouco mais esses perfis. Isso vai ser benéfico não só para a sua equipe, mas também para a carreira do atleta e da atleta, tá bom? Muito interessante mesmo. Quero parabenizar os três, quero parabenizar também a DG Lab pelo trabalho que é feito. Quem quiser saber mais, então tem um link aqui abaixo na descrição. Quem está vendo pela TV, pode procurar lá na DG Lab, pode digitar aí no Google, vai encontrar o site, também seguir nas redes sociais, até porque o sorteio que vai acontecer, o resultado vai sair nas redes sociais da DG Lab, principalmente lá no Instagram, então sigam lá também. Espero que todos que estão acompanhando a gente consiga participar. E, claro, apenas um vai ganhar. E aí, se você não ganhar o sorteio, aqui abaixo 40% de desconto. Tem um link onde você consegue já adquirir esse teste genético. Com certeza vai ser muito interessante, tá? Então, para a gente fechar esse papo, como eu disse lá no início, não vai ser o último. Quero o Cássio, o Ricardo e a Vanessa aqui em outro momento. De repente, num podcast, a gente pode também amarrar um pouco mais aí sobre a genética, detalhar, que aí a gente pode ter um tempo maior também para conversar, tá bom? Vou passar a bola para cada um de vocês fazer o fechamento, falar as redes sociais, até para quem quiser conversar com vocês. Eu falei sobre já a rede social da DG Lab, mas agora de vocês, que é interessante também. E aí eu começo pela Vanessa, depois o Ricardo e o Cássio, tá bom? Bom, quero agradecer, como eu disse no início, agradecer o convite, a confiança, a participação. Eu acho que foi tudo muito bem falado e resumido aqui, né? Resumido em uma hora, porque o assunto tem tanta coisa que a gente poderia falar, que a gente poderia explorar, porque ao mesmo tempo que é um assunto extenso, também encanta a gente. Então, talvez esse mesmo encantamento que você teve, João Vitor, a gente tem, né, como profissionais que trabalham na prática. Eu sei que as pessoas que conhecem, que às vezes é novidade, também têm, porque é um assunto que desperta esse interesse e realmente encanta a gente. Isso realmente é uma realidade. Não é mais, eu costumo dizer que a genética, ela não é mais o futuro, ela é uma realidade. Então, a gente pode aplicar isso, sim, hoje no dia a dia. Esse instrumento, né, tá disponível. A gente tem fácil acesso a isso hoje. A gente pode aplicar na nossa prática, a gente pode aplicar para a gente. E eu costumo, como eu disse, sobre aplicar em si mesmo, eu começo falando de mim. Eu sei o quanto que eu ter o meu conhecimento genético fez diferença para mim, fez diferença nos meus resultados, e por isso que eu tenho tanta segurança e certeza de que tem resultado nos meus clientes, nos atletas, enfim, nas pessoas
que eu acompanho. Então, eu quero mais uma vez agradecer e deixar aqui também esse recado aí final de que a genética, ela não só está disponível, como ela não é mais destino, né? A gente sabe que ela pode sim ser melhorada, que a gente pode sim aproveitar esse conhecimento para melhorar resultados, para melhorar aquilo que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente quer mudar e que às vezes não consegue. Hoje a genética, a gente sabe que não é mais uma desculpa. Na verdade, ela é uma forma, uma ferramenta para a gente melhorar em todos os aspectos, tá? É bom ressaltar que a gente está falando também de esporte, mas em todos os aspectos, em muitos aspectos, a genética pode auxiliar a gente. Então, muito obrigada a todos meus parceiros aí de mesa, Cássio, Ricardo, a DG Lab, que com certeza é uma grande parceira, e eu agradeço a oportunidade. Um abraço a todos e até a próxima. O convite para o podcast está super aceito, tá? Bom, queria agradecer também, João, pelo convite, agradecer a DG Lab também por estar propiciando aqui para a gente esse encontro, que é uma grande oportunidade da gente conversar sobre algo que muita gente está ouvindo falar, mas pouca gente está indo atrás, tá? Eu queria deixar um apelo para quem trabalha no esporte, para quem trabalha com alto rendimento e para quem está iniciando principalmente a sua carreira na área da educação física e treinamento, tá? Essa história que a Vanessa acabou de comentar, a genética, a gente sempre fala, a genética é o futuro. Não, não é. A genética é o presente. Tá? A gente já está lidando com isso em vários setores da parte da área da saúde. E só para deixar um registro aqui bastante explícito, semana passada saiu um update sobre a quantidade de genótipos associados com exercício e treinamento. Já estão falando em mais de 251 genótipos que estão associados comprovadamente com o exercício. Então, se você ainda não começou a estudar um pouco a interação da genética com o exercício físico, com o treinamento, ainda está no começo, porque a gente tem mais de 20 mil genes para serem estudados. A gente está falando de 250, parece que é muita coisa, mas não é. Ainda está no começo, ainda dá tempo de você se inteirar e você vai entender muito, porque é bastante simples, como a gente comentou durante essa hora toda. Você não vai precisar entender sobre genética, sobre cromossomos, sobre cromatina, você vai precisar entender nada disso, você vai simplesmente entender como a genética interfere no seu trabalho na parte de prescrição de treinamento, como vai ficar muito mais simples para você prescrever, porque você vai saber exatamente o porquê que você está fazendo aquilo e aonde você quer chegar com aquilo, mais do que isso, onde você pode chegar com aquilo. Você não vai mais começar a trabalhar e falar, eu acho que meu atleta vai chegar... Não, por esse caminho vai dar certo, por esse não vai dar certo. Você encurta o caminho entre os resultados do seu atleta e o início do treinamento dele. Então, não tem como ficar sem estudar a genética. E a partir do momento que você começar, te garanto que você não vai parar, porque é fantástico, é uma transformação de mindset mesmo profissional de treinamento que não tem volta. É isso aí, sem dúvida. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos em graduação e pós-graduação que todos nós, e isso é uma coisa óbvia, mas todos nós vamos ao mundo com um conjunto de capacidades, um nível de expressão de cada uma delas, sejam capacidades cognitivas, capacidades afetivas ou capacidades motoras. O nível de expressão, imagina um contínuo de 0 a 100. O nível de expressão é onde está cada uma delas nesse 0 a 100. 0, nós não temos praticamente nada dessa capacidade. E 100 é o nível extremo de expressão dessa capacidade. O que é isso? Isso é a nossa genética. Esse é o nosso genótipo. Quais capacidades estão aqui comigo? Quais capacidades eu herdei? Aquelas que eu tenho maior nível de expressão são mínimas, porque nós somos humanos. Nós temos grande parte delas com nível mediano de expressão ou menos. E algumas pouquíssimas capacidades com alto nível de expressão. Mesmo os melhores atletas do mundo, em cada uma das suas modalidades, eles não faziam tudo. Eles não faziam N funções. Eles faziam 1, 2 funções num nível de excelência e de maestria que os tornou os melhores do mundo e os melhores de todos os tempos. O Pelé tinha N falhas, tinha N déficits, N carências. O Maradona, do ponto de vista técnico, do ponto de vista físico, do ponto de vista tático. Como é que um sobressai? Explorando melhor aquilo que você tem de melhor, as pouquíssimas capacidades, e obviamente é isso que vai te fazer manter um nível de excelência, de uma forma constante, e é isso que te destaca. Quanto melhor nós pudermos explorar os nossos reais potenciais, nós temos condições de desempenhar as nossas tarefas profissionais, seja no esporte ou fora do esporte, de um jeito melhor.
E isso é que nos dá melhores condições de produzir desempenhos em alto nível, em qualquer uma das áreas. E é isso que nos torna mais felizes, porque nós estamos muito mais satisfeitos com aquilo que nós estamos fazendo. E aquilo que nós temos de potencial genético, nós fazemos bem feito, nós respondemos melhor aquilo, e obviamente isso também me satisfaz mais, e são os treinos, e são as atividades com as quais eu me relaciono mais, com as quais eu me identifico. Então, naturalmente, eu também tenho muito mais prazer em realizar isso. Olha para o atleta que muitas vezes vai lá para o treino, não gosto desse treino, não quero isso, não gosto daquilo. É o famoso migué, né? Quanto mais eu conhecer ele, eu consigo explorar mais o que ele tem de melhor para me oferecer, e ele também acaba se envolvendo mais com o processo, e a partir daí também, né, tem uma possibilidade com isso muito maior de evolução. Então, o reconhecimento de quais são os meus reais potenciais é fundamental para que a gente possa se elevar enquanto ser humano e se elevar enquanto profissional. No caso aqui, profissional do esporte. Para fechar, eu tenho dito isso desde que comecei a me identificar e lidar mais com a genética. Para os profissionais aqui do meio, admitam que a genética está aí. O que era o futuro? Admitam o futuro, logo. Porque quanto mais nós postergarmos, né, a utilização da genética, mais distante nós estaremos do nosso nível de maestria profissional também. Então, admitam que a genética não é mais o futuro, admitam que ela está aqui. Se preparem para as demandas, né, profissionais, que o futuro é hoje. Excelente, obrigado, Cássio. Sucesso para vocês. Pessoal, não deixe de acompanhar o Cássio, o Ricardo e a Vanessa nas redes sociais. Qualquer dúvida também, troque ideia com eles lá no Instagram, lá pelo direct. E não se esqueça também da DG Lab, de seguir e acompanhar o trabalho. E, claro, quem sabe aí também participar do sorteio ou adquirir o teste genético para você ou para alguém ou para seus atletas da equipe, ok? Abraço, Cássio, Ricardo e Vanessa. Até a próxima. Foi muito bom